Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live de terça. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai aguardando uns minutinhos. Hoje eu vou falar um pouquinho. O Instagram está avisando que já está comunicando. Roberta, você por aqui, que coisa boa! Quanto tempo! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as nossas dificuldades de dialogar muitas vezes, né, dentro dos relacionamentos. E aí eu vou... Oi, saudades também! Andréia, bem-vinda! Patrícia, bem-vinda! Eu vou falar um pouquinho... Vou começar falando um pouquinho de diálogo, de uma forma geral, né, o que será que dificulta aí ao longo dos tempos o nosso diálogo no dia a dia, mas a gente vai focar, né, como lá na divulgação, na coisa dos relacionamentos mesmo. E aí eu até gravei uma história agora há pouco falando da caixinha de perguntas, né, que deu muito fruto, gente, assim, muita gente respondendo lá na caixinha, e eu gosto muito das perguntas, porque eu acho que estimula as pessoas a pensarem, né? Não só comprarem aquilo que está sendo dito aqui. Eu não sou detentora da verdade absoluta. Os meus pacientes que passarem por aqui vão ter clareza disso, né? E por isso que eu acho importante que a gente reflita, que as pessoas também pensem a partir das suas próprias experiências. Então, por isso que eu deixei a caixinha lá. E aí, assim, chegaram respostas muito bacanas. Bem-vindo, Emerson. Boa noite. Chegaram respostas que levam a gente a pensar em muitas coisas, assim, né? Então, vamos lá. Eu vou começar falando da caixinha, do que o pessoal foi respondendo lá, que foi a primeira pergunta que eu deixei lá foi se você já deixou de dizer algo importante para o seu parceiro por medo de ser mal interpretado. E aí eu tô com papel aqui, tá, gente? Eu sou uma pessoa presa a papel, então eu peguei e fui, anotei ali, peguei as respostas mais importantes, porque não dava para compartilhar, a hora foi corrida. Então, assim, pasmem ou não, para essa pergunta, o sim imperou, né? Então, muita gente, acho que todas as respostas, na verdade, eu até coloquei um sim grandão aqui, porque todas as respostas foram exatamente do medo de ser mal interpretado, né? E esse medo de ser mal interpretado, ele aparece justamente causando essa paralisia. Então, você não consegue fazer a comunicação daquilo que você gostaria porque você tem medo. E a gente vai falar um pouco também sobre o medo. A segunda pergunta que eu deixei foi se você sente dificuldade em conversar com seu parceiro sobre alguma coisa, né? E apareceram questões assim, pessoas que quando estão muito estressadas, muito preocupadas, sentem dificuldade de falar sobre isso, né? Uma outra resposta foi no sentido de que sempre que havia uma tentativa de dialogar, era interrompida, então o outro sempre estava ali cortando, né? E tumultuando o diálogo. Então, às vezes, quando você vai falar de um tema delicado para alguém e essa pessoa também, né, não entra ali em contrapartida, dando um suporte, dando um apoio, isso vai sim ficar mais difícil, é sempre mais complicado. Lembrando que o diálogo ele precisa de duas pessoas, né? Então, claro que a forma como o outro acolhe facilita ou dificulta na hora de você se colocar, né? E aí apareceu que depende do assunto, e também essa coisa do estresse, da preocupação, muitas vezes, como um impedimento ali. Pessoas que, quando estão mais estressadas, mais preocupadas, preferem não dividir isso com o outro. Olha só, acho que isso é uma coisa importante, assim, né? Talvez isso tenha algo de característica pessoal, mas me faz pensar também que talvez o outro lado também não tenha essa abertura, esse acolhimento que muitas vezes, quando a gente está mais preocupado com alguma coisa, mais tenso, quando a gente tem um suporte do outro lado, isso ajuda muito também, né? E aí a terceira pergunta foi os assuntos que são mais difíceis de serem dialogados.
e aí apareceram dificuldades emocionais e tomadas de decisão, e olha isso é uma coisa que é realmente para chamar atenção, porque se você tem um parceiro, se você está num relacionamento e você tem dificuldades, né, para falar, para verbalizar sobre as suas emoções e também dificuldades para falar em tomadas de decisão, ou seja, em coisas que vai impactar na sua vida, mas também vai impactar na vida do outro. Então, a Carla entrou, Marciane, bem-vindas, meninas. Então, quando a gente tem uma dificuldade de verbalizar sobre coisas que vão impactar não só a nossa vida, mas também a vida do outro, isso realmente chama muita atenção, né? Apareceu também os temas mais difíceis sobre planos de futuro, né, mais uma vez, e o futuro da relação. Apareceu sobre uma dificuldade de dialogar sobre relações que já acontecem há algum tempo, e aí cai na questão do comodismo, né? E aí, essa semana, eu não sei se alguém aqui assistiu no domingo uma reportagem do Fantástico que falava do quanto que o número de divórcios aumentou agora na pandemia, né? Eles falaram lá a estatística, trouxeram acho que 2 casos, se eu não me engano, reais, 2 casais que estavam ali nessa busca, tentando melhorar a relação, e eu achei muito bacana que a psicóloga do Instituto de Casais falou claramente sobre isso. Ela falou, gente, relacionamento dá trabalho, é isso aí, mão na massa, vamos lá, as coisas não caem do céu, né? A gente precisa se dedicar e requer mesmo empenho e dedicação. E eu acho que é muito isso, né? A gente para se relacionar, a gente precisa estar disposto a estar ali entregue, a estar se reinventando, né? E a gente vai ver aqui que o diálogo ele é um ponto fundamental nisso, que ele entra ali como um fator muito importante. E aí apareceu também uma dificuldade de falar sobre questões relacionadas a demandas de diferenças familiares, que também é uma coisa muito comum dos relacionamentos, né? Às vezes as famílias elas não colaboram muito para o bom andamento do relacionamento, às vezes há algumas rixas, algumas divergências, e claro que isso vai impactar a relação do casal, né? A gente, por mais que a gente case e vá criar na nossa sociedade, na nossa cultura aqui, né? Por mais que a gente vá criar os nossos vínculos, construir a nossa família a partir dali, mas ainda assim essas relações de bases, né? E eu vejo muito isso na dinâmica do consultório, o quanto que muitos casamentos, inclusive eu já conversei até com líderes religiosos sobre isso, é um tema que a gente pode trazer para outras lives, o quanto que muitos casamentos eles são extremamente prejudicados por uma presença incisiva dos familiares, né? Por uma presença que beira o desgaste de familiares. Então, assim, são pais, são irmãos, são tios que estão ali se fazendo tão presentes e há muito mais trazendo prejuízo do que qualquer outra coisa. Mas isso é um tema para, quem sabe, uma próxima. Vamos entrar no nosso assunto aqui. Primeiro, não só satisfeita com a caixinha de perguntas, porque eu sou uma pessoa que gosto que as pessoas pensem a partir, né, da própria experiência e do que faz sentido para elas, eu vou trazer mais uma pergunta aqui. Eu queria deixar a seguinte pergunta para vocês. Será que com os avanços tecnológicos, com a facilidade de acesso, a comunicação, né, tudo isso que a gente está hoje, nós estamos conseguindo desenvolver melhor a nossa forma de comunicação com as pessoas? Eu quero que vocês pensem sobre isso, podem colocar os comentários que eu vou lendo também. Mas será que toda essa invenção, toda essa facilidade... Porque assim, gente, por exemplo, eu me lembro que na época da faculdade, né, e eu brinco até com os meus amigos de faculdade, que na época que a gente estudava, que a gente está falando de 8, 9 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade de comunicação do WhatsApp, né? De estar toda hora se falando, por mais que o celular já fosse uma realidade, tal. Esses aplicativos, né? A estrutura do celular mesmo era outra. Então a gente não tinha essa facilidade de acesso, de troca toda hora. A gente está aqui, a gente monta um grupo aqui, daqui a pouco a gente já está ali se falando, trocando experiência, trocando informação, né? E, por exemplo, a Andréia estava aqui, a Andréia está lá na Austrália, quer dizer, bem longe, mas ela está aqui com a gente agora, está me ouvindo falar, está tendo acesso. Se ela ainda não conseguir estar no ao vivo, daqui a pouco ela poderia ver a gravação. Então a gente tem muita facilidade, mas será que de fato isso está contribuindo
de alguma forma para o diálogo e contribuindo, é importante destacar a contribuição no sentido de favorecer, né? Não é assim, eu falei aqui, o outro ouviu lá, mas será que isso de alguma forma está contribuindo no sentido de favorecer que o diálogo ele traga mais frutos, né? Que o diálogo traga mais pontos positivos? Essa é a minha pergunta para vocês pensarem. O Neto acabou de entrar, boa noite. Vilma tá por aqui. A Andréia comentou, acho que facilitou o acesso, mas não a qualidade do diálogo. Pois é. Acho que eu concordo com você também, sabe, Andréia? Acho que é exatamente isso aí. Né? E pelo contrário, assim, até o contrário pode acontecer, porque muitas vezes, eu acho que todo mundo aqui deve ter passado pela experiência de às vezes mandar uma mensagem, por exemplo, ali no Zap, escrita e não entregar o sentido daquilo que você realmente quer dizer, né? Então, o ruído ali na mensagem escrita é uma coisa que também pode ser um gerador de conflito, né? Então, dependendo do assunto, o melhor é ligar, né, ou é mandar um áudio, porque o quanto que a nossa, e eu vou falar disso também lá na frente, o quanto que a nossa entonação da voz, o quanto que, né, a forma como a gente passa isso, o sentido que a gente dá, faz muita diferença de você ler um texto, né, escrito ali. Isso pode sim trazer muito ruído, né? A Patrícia está colocando. Pois é. E assim, eu quero deixar mais uma pergunta antes de eu começar a responder. Você já deixou de dizer algo muito importante por medo de ser mal interpretado? Que foi a mesma pergunta que eu deixei lá na caixinha, né? Algumas pessoas já me responderam, mas pode ser que alguém que esteja aqui não viu a caixinha, então eu tô voltando na pergunta, né? Então, assim, se alguém aqui já deixou de dizer algo por medo de ser mal interpretado. E a última pergunta: você já interpretou mal algo que lhe foi dito e depois compreendeu a informação e conseguiu se sentir melhor? Mais uma pergunta para vocês pensarem. O Neto, a Andréia colocou que sim, o Neto colocou que a fala é sempre melhor nesses casos, a escrita pode confundir. Exatamente, boa noite. Pois é, Andréia botou muitas vezes, com certeza, Patrícia. Pois é, então vamos entrar no nosso assunto, de fato, depois que eu já fiz vocês pensarem aí. É preciso ter a clareza, antes de qualquer coisa, de qual é o nosso objetivo, né? Quando você for conversar com alguém, é importante, a Roberta colocou sim, sim, sim. É importante você pensar qual é o objetivo dessa conversa, né? Aquilo que você realmente deseja comunicar. Porque até para a gente não sair ali do roteiro, né? Não existe uma fórmula mágica o objetivo aqui não é esse, jamais, né? A gente tratando de relações, tratando de pessoas, nunca existe uma fórmula mágica. Mas quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer comunicar para o outro, até mesmo se houver de alguma forma uma recepção que não seja favorável para que o diálogo aconteça, você ter essa clareza vai te deixar muito mais segura em relação àquilo que você está fazendo, a forma como você está fazendo. Então, o objetivo, ele é primordial, né? Porque, assim, no decorrer da conversa, pode acontecer o ruído, o outro pode não acolher da melhor forma possível, a gente está sujeito a tudo isso, né? O outro tem a forma dele de ver o mundo e está tudo certo também, ninguém é obrigado a concordar em todos os sentidos, mas o objetivo é muito importante para que você se sinta seguro na hora de fazer uma comunicação, né? E a fala, a gente precisa entender o seguinte, tem muitas pessoas que vão para a fala se sentindo muito inseguras, né? Que precisam dialogar, que precisam entregar alguma coisa para o outro, mas que tem ali um sentimento de insegurança muito grande. E aí a gente precisa pensar o seguinte, a fala, ela na verdade, ela tem objetivos que além de ser o primeiro objetivo, que é o mais importante, é aquele que você quer comunicar, mas ela também vai se ater ali a falar sobre desejo, sobre você dar uma informação para alguém, dizer de alguma coisa que aconteceu, falar de uma ideia que você teve, e até mesmo uma das coisas que normalmente as pessoas falam que é difícil de fazer, que é você falar abertamente dos seus sentimentos,
né? E é uma coisa que apareceu, inclusive, na caixinha de perguntas lá, que dificuldade de falar, principalmente se estiver aborrecido, se estiver chateado, são pessoas que ficam mais travadas. Então, assim, a fala, ela pode ser usada de diversas formas, né? E a gente tem que procurar não ficar travado para comunicar sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. E assim, essa coisa da segurança é muito importante, porque é muito comum a gente ver, na minha experiência, eu observo muito isso, pessoas que têm ali uma dificuldade de comunicar que está muito embasada, né, muito solidificada ali pela questão da insegurança, pelo medo, né, por uma questão de autoconhecimento, uma dificuldade de ter uma segurança em se colocar, né? E a insegurança, eu acho que talvez a gente possa nomear como, acho que o top 1 ali dos dificultadores de fala, né? A insegurança é uma coisa que normalmente ela está muito presente na queixa de pessoas que chegam para a gente no consultório com essa dificuldade. Então, isso normalmente está muito atrelado a um processo de insegurança, a um processo interno, né? Que aí a gente entra num meio, uma teia gigante aqui, que não dá para a gente desmembrar, mas está muito atrelada à insegurança. Claro que não dá para dizer, tudo é insegurança. Não, mas que ela seria o primeiro travador da fala, né? O Neto colocou, o problema é quando esse deixar de falar para não entrar em atrito vira rotina, praticamente um caminho sem volta. Exatamente. E aí entra uma questão, né? Como é que se vive sem se posicionar? Como é que se vive sem se comunicar e dizer, bom, eu convidei, eu divulguei a live, mas não dá para vocês estarem aqui, tá tudo certo, né? Então, assim, mandar um recado, mandar alguma coisa, dizer, você me mandou um convite, digamos que eu tivesse mandado um convite, você me mandou um convite, mas infelizmente nesse horário eu tô ocupada e aí tá tudo certo, né? Na rotina de casa, precisa sair para comprar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, e o tempo todo você tá ali num lugar de não posso falar isso, porque senão o outro pode achar né, que eu fui grosso, interpretar de mau jeito, isso vai gerar um conflito. E aí como que vive assim o tempo todo, né, nesse lugar do não posso falar isso, não posso dizer não aqui, não posso falar aquilo ali, porque isso vai ser mal interpretado. É o que eu costumo chamar nos relacionamentos de verdadeiras gaiolas com a porta aberta, né? Porque a porta está aberta, mas a pessoa fica ali nessa sensação de enxugar gelo. O segundo travador da fala que eu separei para vocês é exatamente uma coisa que também apareceu na caixinha de perguntas, e é por isso que eu gosto de colocar a caixinha, porque o quanto que às vezes a gente prepara um conteúdo, a gente prepara um tema, mas a resposta das pessoas também dá muito esse sentido para o que eu quero dizer, né? E é muito bacana quando acontece isso. E exatamente o que aconteceu com as perguntas, colocaram exatamente, né, a dificuldade de falar das suas emoções, né? Então, muitas pessoas, quando estão no relacionamento, elas têm dificuldade de se comunicar e às vezes não é por conta do relacionamento em si. Às vezes essa dificuldade de comunicação é uma coisa que está muito mais atrelada a ela, né? Que está atrelada à insegurança, provavelmente, tem uma grande possibilidade de ser, e é uma dificuldade dela mesma, às vezes, ali, entrar em contato com as próprias emoções, falar sobre isso, né, explanar sobre isso. O terceiro travador da fala seria o medo. Isso aqui, gente, se eu fosse contar quantas vezes eu já ouvi dentro de sessão, assim, dá vontade de rir, porque é muito comum, e não é rir para desmerecer isso, não, mas é porque o quanto que as pessoas se colocam no lugar de trava, o quanto que as pessoas geram sofrimento para elas mesmas, exatamente por conta disso aqui, gente, que é o medo de como o outro vai interpretar, né? E tem pessoas que ficam exatamente nesse lugar,
né, presa ali por medo do que o outro vai dizer, por medo de como que o outro vai me interpretar. Isso trava muito. O Neto colocou interessante essa figura da gaiola com porta aberta para se pensar. Pois é, eu uso muito essa analogia. E o quarto travador da fala seria o medo de magoar as pessoas, né? Então, assim, que também tem muito a ver com esse terceiro, medo do que o outro vai pensar, consequentemente ele pode se ofender, né? E aí tem a ver com a insegurança, né? Eu não quero passar essa imagem, o que o outro vai pensar de mim. Então, junta isso e vira uma coisa assim maravilhosa para que você fique aqui entalado, engasgado, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, inclusive alguns pacientes meus já me ouviram muito falar sobre isso, do quanto que a gente nunca vai ter certeza de como o outro ouviu a nossa fala, né? De como que ele recebeu a nossa fala. Isso a gente nunca vai ter certeza. Porque como o outro recebe o que é dito, como o outro recebe o que a gente coloca, depende muito da bagagem que é dele, depende muito do quanto aquele assunto é delicado, é caro, é valoroso para ele, tem as emoções dele. E aí lembra que eu vou voltar lá no começo da live, lembra que eu falei da importância do objetivo daquilo que você quer comunicar? Exatamente por isso. Porque se o outro, a gente nunca tem certeza de como o outro vai receber a nossa fala, eu preciso ter certeza do meu objetivo em comunicar. Porque qualquer outra coisa, além do meu objetivo em comunicar, além de eu ter buscado o meu melhor jeito de comunicar, é ter essa clareza de que se ele se ofendeu, esse não era o meu objetivo, né? Se ele se ofendeu foi porque ele tinha questões que levaram ele a se ofender. Então, isso é muito importante, né? Eu comecei com o objetivo exatamente para a gente chegar nesse lugar. A Andrea comentou que o medo de magoar acontece muito. O Neto falou, nunca teremos certeza mesmo. Exatamente. Mas isso, muitas vezes, coloca a gente num cerceamento, né? Numa gaiola ali, porque isso fica atormentando ali. E tem uma frase que eu gosto muito também, né? E que realmente, assim, as frases que eu falo aqui é porque eu pratico, eu falo, eu levo isso para a vida, né? E muitos dos meus pacientes já ouviram eu falar sobre isso, assim, que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. Então, isso é libertador, né? E isso tem muito a ver com essa clareza que eu preciso ter de qual é o meu objetivo, do que eu quero comunicar. Né? Então, quando eu tenho essa clareza, eu tenho também essa responsabilidade. Eu não estou me eximindo da responsabilidade, não. Eu tenho clareza da minha responsabilidade, eu tenho clareza do meu objetivo, mas eu não posso querer ficar amarrada a uma coisa que eu não controlo. Então, a forma como eu falo, eu controlo, o que eu falo, eu controlo, a forma como eu quero dizer, eu controlo, mas a forma como o outro entende, eu nunca vou conseguir controlar. Então, entende como às vezes você vai ficar preso numa gaiola com a porta aberta? É exatamente essa analogia que eu queria fazer. Né? Não é possível ter certeza de como o outro vai receber, como foi dito, nada disso. Então, assim, e aí a gente vai começar a entrar exatamente no nosso foco aqui, que é a questão dos relacionamentos, né? A Roberta colocou verdade, Neto, gostei disso, Alessandro, vou guardar essa frase. Pode guardar, Neto. Vamos falar... já que a gente já clareou um pouco dessa coisa, né, de alguns mitos, alguns entraves básicos ali para a comunicação, vamos focar nos relacionamentos amorosos, que esse é o nosso objetivo. Então, assim, eu vou falar de 3 pilares que eu acho muito importantes para um relacionamento saudável, que seria o amor, o respeito e a comunicação. Né? Primeiro que assim, fica difícil pensar num relacionamento em que esses 3 fatores eles não aconteçam, ou pelo menos eles não aconteçam de alguma forma. Né? E fica muito difícil eu conseguir pensar nisso. Então, por isso que eu separei esses 3 pilares como fundamentos ali, né, de um relacionamento saudável. E aí, assim, supondo que amor e respeito, né, estão ali caminhando e tá tudo certo nessa relação, vamos focar na comunicação. E aí eu fico pensando exatamente sobre isso que eu falei lá no começo, né? Como que é possível eu falar com alguém dentro de um relacionamento que está disposto a não me ouvir, né? Então isso é muito importante também. Para que o diálogo aconteça, ele precisa de 2 pessoas.
E ele precisa que essas duas pessoas estejam ali, né, se comunicando, um ouvindo o outro. A gente tem essa necessidade, senão fica muito difícil, não tem como falar com alguém que não quer me ouvir. É exatamente o não querer, é essa barreira, é o que me resguarda do outro e resguarda o outro de mim, né? E é o que precisa acontecer em qualquer situação, que é o desejo. Eu falo muito isso com meus pacientes idosos, inclusive, né? Dessa coisa do desejo, assim. Às vezes tem uma condição que está ali num processo de tentar melhorar alguma coisa, uma sequela, que está tentando, né, sair desse lugar do adoecimento. E eu falo muito sobre a importância do desejo, né? Que às vezes a gente deixa o desejo assim como se não fosse nada, como se não valesse nada. E eu falo muito sobre isso, o quanto é importante a gente desejar algo, porque se não houver desejo, provavelmente não vai haver nenhuma outra coisa. Então o desejo, ele é muito importante. E se há amor, se há respeito, eu acho que naturalmente a comunicação ela vai ser facilitada, né? Ela acaba sendo ali uma consequência. Então esses dois pilares também para uma relação saudável, eles são muito importantes, que é o amor e o respeito. Porque também eu penso muito o seguinte: quando eu respeito alguém, quando eu amo alguém, é importante ouvir a opinião dessa pessoa, né? É importante entender o que essa pessoa pensa, entender como essa pessoa sente. E eu acho que esse é um caminho que facilita muito a comunicação entre os casais, né? É quando pessoas falam sobre como elas se sentem, porque quando a gente fala sobre como a gente se sente, não tem uma fórmula mágica, né? Por mais que muitas vezes aí fora as pessoas falem assim: ah, mas você não precisa se sentir assim. Ninguém tem autonomia para dizer isso para ninguém, né? Porque a dor, ela é individual, é de cada uma. Mas é muito importante a gente ter essa clareza, assim, do quanto que o amor e o respeito facilitam a comunicação. E assim, diariamente eu escuto, né, das queixas de casais, e tem, como apareceu lá na caixinha de pergunta, né, tem algumas coisas que são do dia a dia e que muitas vezes envolve ali uma rotina da casa, de tudo. E por mais incrível que pareça, existe assim uma dificuldade que eu acho que é muito grande também de comunicação em tomadas de decisão. Às vezes os casais precisam tomar decisões sérias que implicam a vida da família, e às vezes isso é muito difícil para alguns casais. Existe um sofrimento muito grande para tomar decisões nesse sentido. Para decisões que tenham a ver com parte financeira, então finanças também costuma ser um tema complicado entre os casais dialogarem. E tem também a questão de planejamento de futuro, né? De repente, se vai mudar de cidade, se vai ficar na cidade, planejamento de escola de filho, né? Tudo isso assim que engloba planos futuros. Por incrível que pareça, às vezes muitos casais têm dificuldade. E por mais incrível que pareça ainda, como também apareceu na caixinha de perguntas, existe uma dificuldade muitas vezes das pessoas falarem sobre as suas emoções, sobre como elas se sentem, né? O que elas sentem, o que provoca o que ali, por mais difícil que pareça, mas é. Então vamos entrar realmente no nosso ponto agora, né? Que eu prometi para vocês que eu ia passar 8 passos ali importantes para a gente tentar fazer uma comunicação mais assertiva. Depois que a gente já viu a importância do diálogo, né? A importância de você ter, claro, um objetivo, de você trabalhar em você primeiro, antes de qualquer coisa, uma autonomia, uma segurança, né? Ter claro esse objetivo da comunicação. Eu acho que a gente já está com isso mais maduro e já dá para a gente, de fato, falar em 8 pontos ali importantes. Então, assim, clareando, né? Eu acho que a caixinha de perguntas lá do Instagram do Story, com tudo isso que eu já tinha organizado aqui para trazer para vocês, clareando tudo isso, a dificuldade das pessoas de falar das emoções, de falar de finanças, entre todas as coisas que a gente já falou aqui. Eu acho que talvez, e aí apareceu lá, né, alguns casais que já estão há algum tempo e tem essa dificuldade de conversar sobre isso, sobre a rotina, né, o relacionamento vai caindo na rotina. E aí aqui eu quero ressaltar para vocês e lembrar da minha fala lá, lembra?
que na pandemia os divórcios estão aumentando, né? Então, assim, gente, tudo na vida dá trabalho. As pessoas falam assim, eu não vou... O filho de fulano é muito levado, ele não para. Gente, uma criança tá com toda a energia da vida, ele não vai parar mesmo. Essa é a hora dele botar tudo pra fora, é a hora dele pular, brincar, gritar. Ele tem que extravasar isso de alguma forma, né? É uma criança, não é um robô. Então, assim, um filho dá trabalho, uma casa dá trabalho, um namorado dá trabalho, um casamento dá trabalho, tudo na vida dá trabalho, né? Se alguém aqui tinha fantasia de que iria viver sem se dedicar e sem se empenhar e sem ter trabalho de fato com alguma coisa, bem-vindo à desconstrução, porque tudo na vida da gente dá trabalho, tudo requer entrega, e um relacionamento precisa sim de dedicação, né? Precisa de tempo, precisa de uma série de coisas, e eu já ouvi algumas pessoas inclusive falando sobre isso, de não estarem prontas e se sentindo aptas para estar no relacionamento porque não estão afim, porque não querem ter que ter essa entrega. E eu acho justo, e acho mais do que justo, acho extremamente coerente com você e com o outro, de você não submeter o outro. O Neto colocou, ia comentar isso, os divórcios aumentaram. Pois é, você não submeteu o outro a uma relação meia boca, porque você não quer se dedicar, e aí você fica ali empurrando a coisa com a barriga, né? Então isso se posicionar nesse sentido, eu acho extremamente coerente. Isso diz para mim de alguém responsável. Andréia colocou, dedicação importante. Olha, mamãe Goitacá tá por aqui, gente. Oi, Lilian, bem-vinda. Então, assim, ela chegou na hora certa. A gente vai focar, a gente já falou muita coisa, mas vamos focar nos 8 passos. Primeiro de tudo, depois de dito tudo isso, eu acho que um relacionamento precisa estar claro e, pasmem, nem sempre está para as partes, de que sim, somos um casal, né? Quantas vezes os casais, eles vivem em pé de guerra, né? Então, ter essa clareza de que nós somos um casal, de que nós estamos um casal e de que nós precisamos buscar soluções juntos, porque a nossa vida são os nossos objetivos, é o nosso dia a dia, é o nosso tempo. Então, a gente está fazendo um investimento de vida no relacionamento. Relacionamento é investimento de vida, né? Quantas horas, minutos, segundos no nosso dia, dos nossos anos, dos nossos meses, a gente está ali entregando para o outro e recebendo do outro. Então, eu acho que, primeiro de tudo, que facilita muito essa comunicação, é o casal trabalhar essa ideia. Eu não diria unicidade, porque em termos de casal eu não gosto dessa palavra, mas assim, dessa integração, né, de que são duas partes diferentes, duas pessoas diferentes, em alguns momentos objetivos, né, coisas ali que vão ser diferentes. Isso precisa acontecer, é saudável que aconteça. Se não acontecer, a gente tem um problema, né, mas ter essa integração é muito importante, né? Muito comum ver um vivendo vida de casado e o outro solteiro. É exatamente isso, né? Então, assim, é um casal que não tem essa clareza de que é um casal, né? E a gente precisa assumir, gente. Na vida, a gente tem que assumir responsabilidade, tem que assumir papel, tem que assumir posicionamento, né? Não tem muito fugir. Você também vai ter que lidar com a responsabilidade por estar fugindo. Então, não sei se resolve muito o seu problema. O segundo ponto seria a gente ter clareza da importância e do valor do outro nas nossas vidas. E eu falei isso um pouquinho lá no começo da live, né? Quando eu falei de amor e quando eu falei de respeito. Exatamente, porque quando eu tenho a clareza da importância do outro na nossa vida, quando a gente tem a clareza do amor e do respeito que a gente tem pelo outro, fica muito mais fácil da gente querer ouvir, né? E da gente também querer falar e da gente conseguir trocar. E isso aqui, claro que não é do dia para a noite, não é uma coisa, a gente está assistindo agora você falando sobre isso, então vamos colocar em prática. É um passo a passo, é o dia a dia, né? Mas eu acho que quando a gente pensa, quando a gente fala sobre as coisas, a gente torna isso mais claro, a gente traz à luz e sim, é um passo a mais em direção ao aperfeiçoamento, né? Em direção à mudança nesse sentido.
Então, ter clareza dessa importância do outro na nossa vida, muitas vezes vai fazer com que a gente baixe a guarda. Sabe aquela coisa assim, o outro tá falando para me ofender, o outro tá falando, né? Então, assim, não, às vezes o outro pode só estar trazendo alguma coisa que é importante para ele colocar, né? Então, às vezes, estar também... que às vezes a gente acha que é só o outro que está fechado para o diálogo, mas e aí? Uma autoanálise, uma autoavaliação do quanto que você, né, atribui de valor ao outro na sua vida, o quanto que você está aberto para ouvir uma crítica do outro também é um ponto muito importante. O terceiro seria a insegurança entre as pessoas, né, e a descredibilização da comunicação, né? Então, assim, à medida que a gente vai se sentindo inseguro, a gente vai também descredibilizando o nosso próprio posicionamento. Lembra que eu falei da importância de você ter o objetivo claro, né? De você ter clareza do comunicado que você quer fazer? Exatamente nesse sentido, de você se credibilizar, né, de você tomar posse da comunicação que você quer fazer e de você conseguir passar isso para o outro. E eu falo muito isso para os meus pacientes, né? E a gente observa a resposta disso na prática. Muitas vezes, assim, eu tenho uma dificuldade para falar sobre alguma coisa lá. E aí eu falo assim, tá, então vamos lá. Como que você falaria? Vai lá, encena aí, o que você falaria? E aí eu deixo a pessoa se manifestar, deixo a pessoa, né, colocar a forma como ela faria. E aí é importante a gente pensar o seguinte, que muitas das vezes as pessoas... Lembra que eu falei, né, da dificuldade, da insegurança, às vezes que a gente toca em pontos que a gente não queria, mas o outro, de acordo com a visão dele, ele acaba, né, se doendo ali? Exatamente por isso. Quando a gente tem essa clareza essa segurança de falar, né, de comunicar o objetivo, isso tudo dá uma acalmada ali, né, e faz com que a gente foque no comunicado. E aí, voltando para o exemplo da sessão, o que eu faço? Eu falo para os meus pacientes assim, olha só, é importante a gente pensar que a comunicação... ela tem também algumas fórmulas, né? Então, assim, primeira coisa é falar daquilo que você está sentindo, de como você está se sentindo. Vou deixar salva, Lília. De como você está se sentindo. Se tudo der certo, eu vou deixar salva. E aí, o que é muito comum? Vamos falar de um erro. Eu nem tinha colocado isso no script, mas falando agora me veio a cabeça. O que é muito comum de acontecer? Quando as pessoas vão falar de alguma coisa que elas se sentem, né, que elas têm uma dificuldade de verbalizar, que de alguma forma, digamos que alguém fez alguma coisa e aquilo não te traz um sentimento bom, aquilo não te traz uma emoção boa, de alguma forma aquilo te leva para um lugar delicado. É muito comum a pessoa começar a fala por acusação, né? Então, assim, porque isso, assim que você fez, eu não gostei. Porque o tom que você falou, eu não gostei. Porque você me disse isso me ofendeu. Isso, né? Então, assim, é diferente de você chegar para o outro e falar assim, bom, quando você me disse aquilo, isso me remeteu a tal situação, né? Isso me levou a um lugar de dor. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso é um ponto delicado para mim, né? Então eu não sei se esse era o objetivo, mas de alguma forma eu percebo que essa é uma dificuldade muito grande minha de lidar com isso traz para mim uma emoção que é ruim, né? Então, assim, é muito importante a gente, num diálogo que a gente queira de fato trazer luz, trazer uma solução para essa questão, ou tentar pelo menos, né, dialogar mesmo e apaziguar a situação. Quando a gente fala das nossas emoções, o outro não tem domínio sobre as nossas emoções, né? Mas ele tem uma responsabilidade. Lembra que eu falei de respeito? O outro tem uma responsabilidade afetiva com a gente quando ele está no relacionamento, né? E aí, se essa responsabilidade afetiva não for respeitada, você tem todo o direito do mundo de não querer continuar nesse lugar. Lembra que eu falei da importância da gente se cuidar, da gente se preservar? Exatamente isso. Então, quando eu sei que algo que eu digo magoa a Patrícia, por que é que eu vou continuar dizendo isso para ela?
Então você dá ao outro o direito de não ficar ali tocando na sua ferida quando você fala clara e abertamente para ele que aquele assunto, que aquilo de alguma forma não é bom para você e que você ou precisa de mais tempo, ou depois, num outro momento, você vai querer conversar melhor sobre isso, né? Então, mas você devolveu para o outro a responsabilidade afetiva de lidar melhor com a forma dele se colocar, né? E isso é uma coisa muito importante da gente fazer na comunicação. Eu saí completamente do script, mas é assim, é porque eu vou falando. O quarto ponto, chegamos na metade, estou vigiando a hora. O comprometimento mútuo de melhoria. Lembra que eu falei o primeiro? Somos um casal, eu falei de amor, eu falei de respeito, né? E a gente precisa, sempre enquanto casal, estar lembrando desse ponto que é importantíssimo, né? De estar disposto a se melhorar, estar disposto a crescer junto, está disposto a evoluir. E lembra que eu falei agorinha há pouco, eu saí completamente do script e estava falando da coisa da responsabilidade afetiva com o outro? Disse não tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque quando eu tenho a clareza que eu preciso crescer junto com o outro, evoluir junto com o outro, quando eu tenho a clareza que, poxa, eu falei isso assim, para Patrícia, para Andréia, para o Neto ali, de alguma forma, Neto, saí, passei uma dica importante, de alguma forma eles se sentiram magoados por isso. Mas por que é que eu vou continuar fazendo isso depois do outro me dizer que isso é uma coisa que é difícil para ele, né? Então talvez eu preciso dar um tempo, quando eu respeito, quando eu amo o outro, o que eu vou fazer? Preciso dar um tempo para ele, né? Ou para ele amadurecer, ou depois eu vou voltar nisso de uma outra forma, né? Falando que eu respeito, né? Que eu entendo, mas que eu tô ali com o objetivo da gente crescer junto. Então muda completamente o cenário da conversa, né? Sim, tá tudo interligado. Exatamente, tem que crescer junto, André. Relacionamento que só um caminha e o outro vai ficando para trás, uma hora isso começa a pesar, a distância, né? E lembra, relacionamento a gente tem que estar caminhando ali próximo, não pode estar um no céu e outro no mar, né? Isso, em algum momento essa distância vai pesar. Bom, o quinto passo é exatamente, eu falei até antes um pouquinho sobre isso, né? A diferença entre conversar e discutir, né? E eu vejo muito isso, assim, e que vai cair no sexto passo também. O quanto que tem casais que parecem que estão ali, essa coisa da responsabilidade afetiva, que eu falei agora há pouco, tem casais que parece que estão ali realmente querendo tocar a ferida do outro, né? Que o objetivo da comunicação é chegar ali e tocar e machucar aquela ferida que já está em carne viva, né? Então essa conversa, ela vai, claro, cair num lugar de discussão, né? Então assim, qual é o objetivo? É você magoar o outro ou é você só, né, expor aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, né? E é muito importante num relacionamento que a gente tenha um objetivo de futuro, né? A gente não está focando em relações que estão com o objetivo de serem encerradas de alguma forma, mas a gente está tentando pensar no sentido de melhoria, né? De um futuro mais próximo. E aí é muito importante a gente pensar que essa mudança, ela vai precisar continuar a nível de futuro mesmo, né? De você, da coisa do crescer mutuamente ali, que eu falei agora há pouco, de você ir se melhorando dia após dia, né? E aí, quando você tem clareza de que você está levando assuntos para conversar e não para discutir, lembra lá do objetivo? É mais um ponto importante, a gente volta para o mesmo lugar. Então tudo isso está muito interligado, né? O objetivo, ele é muito importante. E aí a gente cai no sexto passo, que você quer ter razão ou você quer dialogar. Porque assim, eu já ouvi inúmeras histórias de casais que um não dá o braço a torcer para o outro porque quer ter razão. E não quer dialogar, e não quer resolver, não quer trocar, né? Não quer crescer mutuamente, não quer, né, que essa relação a nível de futuro, pensando a nível de futuro, que ela siga se melhorando, que ela siga se aperfeiçoando. Não, quer ter razão e só. Então, como é que a gente dialoga com alguém que só quer ter razão? Não sei, talvez não tenha uma fórmula mágica, né?
O problema é quando nenhum evolui, mas estagnou total, exatamente. E aí eu acho que tem muito a ver com essa clareza, né, Neto? Que cada um precisa ter ali essa clareza de que a gente precisa crescer todo dia. Essa coisa é porque eu acho que você chegou um pouquinho depois que eu falei da importância da gente buscar essa segurança, né? Buscar esse crescimento contínuo de forma individual, porque isso vai refletir na relação. E o sétimo seria falar de como você se sente, que foi aquele, né, que eu acabei entrando muito mais lá no assunto antes, que é exatamente falar de como você se sente, da importância de você comunicar as suas emoções, né? Me pareceram muitas dificuldades de comunicar a emoção, mas falar de como você se sente, o que aquilo provoca em você, né? Se de alguma forma é difícil, tem um trauma, existe uma dificuldade de dialogar sobre aquele assunto, né? Mas eu acho que quando a gente também tem clareza que a gente está nesse processo de melhoria contínua, entender que, por exemplo, todas aquelas dificuldades que apareceram das caixinhas, eu deixaria pergunta para aquelas respostas no sentido de o que é que você pode fazer para melhorar isso? Né? Para todo mundo que respondeu as caixinhas, eu deixaria essa pergunta. E aí, como é que você pode contribuir para melhorar nessas dificuldades? Porque não é só do outro, tem muita coisa da gente ali também, né? Das nossas dificuldades. O Neto colocou, eu não quero ter razão, quero ser feliz. Por mais que esse conceito de felicidade seja bem complexo, mas nas pequenas coisas a gente consegue muitas vezes ser feliz. Exatamente. E eu tô pensando em fazer uma live exatamente sobre esse conceito de felicidade aí, hein? É um tema muito interessante. Tava lendo e vendo algumas coisas e são, assim, maravilhosas. A gente tem que desconstruir muita coisa quando fala de felicidade. A Érica chegou. Boa noite, Érica. E aí, falar de como você se sente, né? Que é uma coisa importante. E aí a gente vai para o último passo, que é ouvir a queixa do outro e se implicar, que é exatamente isso que eu também já salientei, né? De como você pode contribuir para melhorar. Então, pensando que a gente é um casal, pensando que nós temos um sentimento e de que a gente se respeita, né? E que a gente está num processo de melhoria contínua, quando essa comunicação é ruidosa, quando essa comunicação de alguma forma é falha, como é que a gente pode comemorar isso? Como é que a gente pode melhorar isso? Né? Como que a gente pode aperfeiçoar essa fala? Então, isso é importante, da gente se colocar. Bom, qual é a minha contribuição na queixa? Né? Onde que eu entro aí? Como que eu atrapalho de alguma forma? O que que eu faço que eu poderia não fazer? Ou o que que eu faço que eu poderia fazer diferente que facilitaria o nosso diálogo? E colocar isso para o outro também, né? Porque, lembra, crescimento contínuo, vamos junto, né? E é isso, melhoria dia após dia. E assim, a gente está caminhando para encerrar, né? A nossa hora fica apertada, até porque da outra vez eu esgotei a hora lá e o Instagram bugou, então para a gente tentar deixar salvo, o Neto colocou, gostei dessa ideia da live sobre felicidade. Pois é, tem muita gente que não sei se vai gostar não, hein? Porque eu vou trazer um conceito bem punk ali, vamos desmistificar um monte de coisa aí, não sei se a galera vai gostar tanto, mas é importante. E aí, assim, eu acho que é importante a gente entender nesse momento que existem passos, né? Eu acho que eu trouxe para a gente pensar coisas importantes nesse sentido, da gente se colocar, da gente olhar para o outro, da gente dizer da gente, mas da gente também ouvir do outro, né? De tão importante quanto a comunicação para um casal, o amor, né? O sentimento que faz com que você esteja ali e o respeito também são fundamentais. Acho que sem eles fica até difícil, né, da gente falar de comunicação. Quando tem amor e quando tem respeito, já é um ponto positivo, já é dois facilitadores para a comunicação, né? E aí, assim, eu acho que mais do que isso, quando eu faço as lives, uma das minhas grandes preocupações, a Roberta falou, será ótimo, também adorei a ideia. Pois é, vocês estão gostando, então vamos embora. Vou na de vocês, na audiência de vocês. Vai ficar para o próximo mês, a da felicidade, tá? Porque agora já tem roteiro pronto para as próximas duas.
quando a gente fala, quando eu monto os roteiros, quando eu penso nos temas, eu tenho uma preocupação muito grande, que é de não colocar para vocês nada como uma fórmula mágica, né? Eu acho que, assim, não existe fórmula mágica. A gente está falando de vida, a gente está falando de abertura, de movimento, de crescimento, né? E tudo isso, por mais que eu observe a partir da minha prática clínica, das queixas que chegam, das demandas que chegam, da forma como eu estudo cada caso ali, né? Isso, as inspirações dos temas, tudo vem muito dessa prática mesmo. E o objetivo aqui não é trazer uma solução mágica para ninguém, acho que não existe isso, né? Pelo contrário, isso na verdade, isso é contra tudo que eu prego na minha crença da psicologia, na minha forma de trabalho, né? Eu acho que vida é isso que eu falei, eu acho que vida é dedicação, é empenho, é entrega, você tem que ser honesto, e honestidade aqui é no sentido de você ser honesto com você, das coisas, das escolhas fazerem sentido para você, né? Então, eu sempre penso muito nesses pontos, assim. E aí, no sentido de que cada relação é única, né? Da importância que a gente precisa olhar para cada caso, para cada dificuldade, para vocês verem que eu deixei as perguntas lá na caixinha e chegaram respostas muito diferentes, pessoas com demandas muito diferentes. Então não tem como a gente anexar isso tudo e falar assim, ah não, a fórmula tá aqui, pega que vai dar tudo certo, né? Então, vida real é muito mais complicado do que isso. Às vezes a gente complica um pouquinho mais as coisas. Então, eu acho que o objetivo aqui é esse, é repensar, é tentar ver, será que a gente está complicando demais? Será que a gente consegue descomplicar um pouquinho, né? Mas ainda assim, cada caso é um caso. E aí, claro que dentro da dificuldade de cada um, que busque ali, né? Se não tiver dando conta, o Neto colocou que pena está acabando, cheguei um pouco atrasada. É importante mexer no seu conceito mesmo, Alessandro, temos que pensar. Pois é, você faz a gente pensar, André, botou. A Patrícia botou cada caso é um caso, exatamente. Então, assim, e aí, dentro da dificuldade de cada um, se essa clareza não está chegando sozinha, a importância de buscar um processo terapêutico, de buscar um profissional que possa realmente contribuir e auxiliar, né? Lembrando que psicólogo não dá resposta pronta, tá, gente? A gente ajuda vocês a acharem a resposta de vocês. E assim, quando eu acho que o que fica da live é o seguinte, é que quando o casal melhora a comunicação, lembra que eu falei que às vezes, né, fica a guerra, um quer ter razão e aí não dá o braço a torcer e não escuta, mas assim, eu acho que talvez esse casal não esteja conseguindo compreender uma coisa que é muito maior, né, porque quando o casal melhora a comunicação, quando eles conseguem ter uma entrega ali, as duas partes ganham, é o casal que ganha, né, então os dois saem muito mais fortalecidos, a relação sai muito mais fortalecida ali, né? Então, assim, eu acho que isso é o fundamental. A Roberta colocou, não tem como te ouvir sem parar para refletir. Que bom, o objetivo é esse. Então, posso colocar lá, né, o meu Vzinho ali de que eu consegui, porque essa é realmente uma das minhas preocupações quando eu preparo o material. Alessandro, você está ajudando muito, suas análises são fundamentais. Que bom, Patrícia, que bom. Então, assim, eu vou salvar aqui e deixar gravado. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para vocês pensarem um pouco sobre vocês, sobre a vida, sobre as relações, né? E o objetivo do espaço aqui é exatamente esse. Roberta, só tenho a agradecer. O Neto é a segunda live sua que vejo. A primeira mexeu muito comigo, aconteceu hoje de novo. Minha gratidão, obrigada. Que bom. Amei essa live, aprendi muito. Muito obrigada. Beijo, Andréia, beijo, Neta, Roberta, Patrícia. Vou deixar salva. Terça-feira que vem tem mais, tá? Só não vou dar spoiler do tema, não. Mas garanto, já que vocês aprovaram o tema da live sobre felicidade, vamos pensar aí para, acho que a terceira live, que as próximas duas já estão com o tema prontinho. Beijo, obrigada a todo mundo que esteve por aqui. Obrigada por me ouvir, né? Obrigada pela troca. Até a próxima!